Oi gente, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo no canal. Dessa vez é um videozinho bem diferente, sabe? Pra contar aqui algumas coisas, né? Alguns relatozinhos de mãe, sabe? Meu mesmo, tá gente? Eu estou já há alguns dias sem gravar, também devido a alguns fatores que vem acontecendo, tá gente? Não liguem não, tá gente? Ali tem coisas pra fazer, né? Eu vim aqui falar com vocês, né? Eu já tinha feito um vídeo que eu relatei a vocês aqui que a Zaf estava dando crise de choro, muito crise de choro. Enfim, teve até um vídeo que eu finalizei logo porque não teve como gravar mais, né, gente? Eu vou contar o que aconteceu, né? Teve um dia, gente, que assim, ele do nada, né? Já foi pela parte da tarde. Ele começou a dar umas crises de choro, né? E eu meio que sem entender. Porque a gente que é mãe, né? A gente não sabe de tudo, né? E eu fico meio sem entender. Eu achava que era cansaço, que era ou a cabecinha doendo, ou então que ele não tinha dormido à tarde. Nesse dia ele não tinha dormido de tarde, né? E como bem sabem, né, gente, eu tenho duas crianças, né? Eu tenho o Aleph, né, que ele tem 2 meses não. Eu tenho o Aleph, que ele completou agora 8 meses, né? E a Zaf agora 2 anos, já encaminhando para os 3, né? Já vai fazer 3 anos já. E, gente, começou a dar umas crises de choro e eu sem entender ali. A gente sabe, eu sei que não justifica, mas o nosso dia é muito corrido, é muita coisa para fazer, né? Quando a gente tem ajuda, sim, né? Mas nem toda hora a gente pode estar tendo ajuda, porque tem as outras pessoas que precisam fazer as suas coisas, né? A gente fica estressada, eu fico estressada, tá, gente? Eu não sou mamãe perfeita. Podem ir tirando aí da cabeça de vocês, né? Porque todo mundo acha que tudo na internet é perfeito, Não, gente. Tem hora assim que eu dou uns gritos, né? E é assim, né? Eu tava até lendo os comentários de um dos vídeos de vídeos assim da internet, que tem mães que adotam o modelo de criação híbrido, né? Que começa com mãe Nutella e termina com mãe raiz, né? Gritando e tal. Enfim, né, gente? Sou um ser humano, tá, gente? Não sou um robô. E, gente, assim, ele começou a chorar, né? Só queria o meu colo, né? Só queria o meu colo. E, enfim, começava a dar atenção a ele. Teve uma hora, gente, que foi na hora do café da noite. Tem até um dos vídeos aí que eu falei, eu disse, gente, eu vou encerrar aqui porque não tá dando, porque a Zaf deu crise de choro de novo, né? Enfim, esse dia, gente, foi o dia estressante, foi um dia estressante, sabe, gente? Tem aquele dia e quando você acorda, né, parece que tudo só faz desandar, gente, tudo. Você faz de tudo para dar certo, as coisas dar certo, mas as coisas só tendem a começarem a desandar, né? Teve uma hora na parte da noite, gente, que eu chamei a Zaf para tomar café. Eu coloquei ele sentado na mesa, né, na cadeira na mesa, e ele não quis. Começou a chorar, começou a se espernear, ele até fechava as mãozinhas assim, sabe? Como se estivesse com raiva, né? Gente, eu confesso que eu não entendi naquele momento. Aí ele correu, saiu da mesa, correu pela casa e eu gritei por ele. Eu venho a Zaf comer e ele começou ele saiu chorando, né? No portão tem uma grade, gente, que eu coloco, porque quando eu quero que a casa fique mais arejada, né? Eu abro o portão e coloco a grade, né? Pra a Aleph acabar não caindo, porque a Aleph teve um dia que acabou quase caindo, porque graças a Deus eu cheguei logo e peguei ele do batente, né? Da porta, do portão. Aí tem a grade, eu coloco a gradezinha pra Aleph não, né, acabar caindo e tal. Gente, ele correu de uma maneira pra lá pro portão, que a grade, ela é alta, gente, ela é alta. Ela bateu aqui nele, olha, a grade. Gente, ele passou a perna
ele ia pular pro outro lado. Graças a Deus que o avô, o meu sogro, estava do lado de fora, né? Já era de noite. E ele estava do lado de fora, o meu sogro estava na calçada. Quando viu, ele correu para pegar o meu filho, correu para pegar a Zaf, para não ter um acidente maior, né? Pegou a Zaf e a Zaf abraçou nele, né? E começou a chorar muito, A avó apareceu, a avó tentou acalmar. Eu tentei acalmar a Zaf não me queria, ele não me queria, né? E enquanto isso eu tava com o Aleph, sim, dentro de casa eu tava com o Aleph, né? A Zaf não me queria, a avó chamou ele para tomar banho, para dar banho nele, ele não quis tomar banho, não quis sair do colo do avô e começou a chorar. O avô começou a acalmar ele. E minha sogra disse que ele estava tendo crise. E eu não sei. E naquela hora, gente, eu não entendi. Depois que passou tudo, depois que ele se acalmou, né? Ele ainda deu uma cochilada, depois que ele se acalmou. Ele veio pro meu colo, eu liguei pro pai, porque eu tava sem saber o que fazer, sabe, gente? Sabe aquela situação que você não sabe o que fazer, não sabe o que tá acontecendo com seu filho, não sabe se tá doendo alguma coisa, o que foi que aconteceu. Gente, não me julguem, né? Mas eu não soube ali lidar naquele momento com o meu filho. Eu não soube lidar naquele momento com o meu filho, né? E depois que passou tudo, o pai chegou do trabalho, né? O pai tentou pegar ele também para pôr no colo e tudo, ele não quis o pai, dessa vez ele só me quis. Aí ele só queria estar no meu colo, ele é pesado, gente, é tanto que esses ossinhos, eles doem muito, meio que como ficasse inflamado, né? Por causa do peso de Azaf. Ele também, quando ele quer dormir, ele quer se apoiar muito aqui, sabe? Eu deito na cama junto com ele, né? E coloco ele aqui, né? Como ele quer dormir, eu coloco o irmão dele assim também para dormir, né? E ele quer dormir, aí o peso dele, quando ele adormece, né? Ele acaba, sabe, pressionando esses ossinhos aqui e dói muito. O pai ficou com o Aleph, depois que o pai chegou. Meu pai tomou café e tudo, se acalmou. O pai perguntou o que aconteceu, eu falei o que aconteceu, né? Enfim, consegui fazer a Azaf tomar banho, porque até então ele não queria tomar banho, né? Consegui fazer ele tomar banho, levei ele pro banheiro, comecei a conversar com ele e deu de novo, gente, a crise de choro, ele começou a chorar. Aí o pai perguntou, né? Aí eu disse, não, fica aí com o pequenininho, que eu vou ficar aqui com ele. Eu vou ficar aqui conversando com ele. Deixei ele chorar, né? Fiquei na altura dos olhos dele. Nesse período aí, eu comecei a dar umas pesquisadas, sabe, gente? Sobre esses casos, algumas coisas assim, né? Quando dá essas crises de choro nas crianças, né? Às vezes é estresse, né? Eu já li de pediatras e tudo que é estresse, que pode ser estresse, que ele tá estressado, ele quer externar, que ele não sabe, ele começa a chorar e ele procura um ponto de apoio, né? E no caso né? Fiquei na altura dos olhos dele, né? Fiquei de joelhos para ele, né? Ele começou a chorar e eu disse a ele que ele podia chorar, pode chorar, mamãe. Ele começou a chorar mesmo, né? Debaixo do chuveiro. Enquanto isso, a água do chuveiro tava no médio, né? Mais calma a águazinha. Coloquei ele debaixo do chuveiro, ele começou a chorar, me abraçou, né? E eu, pode chorar, mamãe. Eu tava até com a roupa, eu disse, não, vou deixar a roupa molhar mesmo, né? Abracei ele, né? E ele começou a chorar muito. Gente, eu tô querendo chorar aqui nesse vídeo, sabe, gente? Porque, assim, foi uma situação que eu não soube lidar com ele, sabe? Eu não soube lidar com o meu filho. Porque assim, gente, maternidade, ela não vem com manual de instrução. Seu filho, ele não vem com manual de instrução, né? E depois que eu consegui, sabe, acalmar ele mais um pouquinho, né? Ele ficou mais calmo mais um pouquinho. Ele comeu, porque até então, quando deu a crise de choro dele, ele não quis comer, né, gente? Ele depois comeu, né? Dei banho nele e tudo, ele comeu, botei a roupinha nele, o pijaminha dele, consegui fazer ele dormir.
Até então, gente, ele tava até dormindo na caminha dele, né? Tem uns dias pra cá que ele não quer dormir na caminha dele, quer dormir comigo e com o pai, né? E assim, gente, eu consegui fazer ele comer, ele comeu, ele ficou mais calmo, né? E, enfim, dormiu. E depois, gente, eu fui orar e perguntar a Deus o que foi que eu fiz de errado, né? Depois vem aquele sentimento de culpa, sabe, gente? Porque eu não soube acolher naquela hora, naquele momento, o meu filho, porque eu não sabia, né, gente? Eu não sabia, né, como lidar ali com aquela situação. E eu tenho que agradecer a Deus por ter pessoas por perto, né? Eu já não tenho mais minha mãe aqui, né? Porque já faz um tempo, já, né, gente, que minha mãe, ela faleceu, o Senhor levou ela, né? Ela estava ministrando na igreja, no culto, né? E ali naquele momento ímpar, naquele momento lindo de adoração a Deus, Deus chamou ela, né? Pra perto dele, né? Na época, meu irmão mais novo tinha 4 anos de idade, né? Hoje, esse ano, ele vai completar 18 anos, gente. Vai completar 18 anos, né? Eu sou a irmã mais velha, né? Eu sou a irmã mais velha dos 3 irmãos, né? Porque eu tenho mais outro irmão agora mais novo, né? Que é do segundo casamento do meu pai, né? Que é a minha madrasta, né, gente? E aí, gente, eu fui orar e eu fui perguntar a Deus o que foi que eu fiz de errado, o que é que estava acontecendo com o meu filho, né? Porque eu não soube acolher aquela oração, sabe, gente? Aquela oração. Eu fui pro primeiro quarto, que o primeiro quarto não tem nada, só tem algumas coisinhas guardadas. E comecei a conversar com Deus, perguntando o que era, como era, o que é que eu tava fazendo de errado, o que foi que eu fiz de errado, né, gente? Porque maternidade é assim, gente, é uma caixinha de surpresa. Uma caixinha de surpresa, a gente não sabe. Eu não sou uma mãe perfeita. Eu não sou uma mãe perfeita, né? Tem aqueles dias estressantes, sim, né? Tem aqueles dias estressantes, né? Que você dá uns 2, 3 gritos. Sabe, gente? E assim, gente, eu queria mais contar esse relato, né? Voltei aqui, gente, pra terminar com vocês, porque minha sogra tinha chegado, sabe? Que ela chegou aqui, né? Veio ver os meninos, né? Meu sogro também já veio ver os meninos, né? E eu tinha parado aqui de gravar aqui, aí eu voltei aqui pra concluir, né, gente? Enfim, gente, esse foi o meu relato, né? Como mãe. Não sou mãe experiente, sabe? Né? Não sou. E assim, gente, na medida do possível que eu posso, né, eu vou assistindo vídeos, né, de pediatras, né, em relação a mudanças, né, de humor, que acontecem mudanças de humor, né, de crianças, porque o cérebro está desenvolvendo, né, que as crianças, elas não sabem lidar com as emoções, né, então, elas procuram sempre os pais para poder se apoiar, né? Para poder chorar, para poder... Gente, nem tudo é birra. Nem tudo é birra. Eu antes, gente, eu achava que isso era frescura, sabe? Tem pessoas que... Então, justamente por não ser mãe. Naquela época eu não era mãe, né? Mas nem tudo, gente, é birra. Nem tudo é birra, né? Ele tá crescendo, né? Ele não sabe ainda lidar com as emoções, né? E então ele precisa sempre dos pais, né?
E é isso, gente. Enfim, por esses dias não tô gravando nada. Eu vou voltar a gravar aqui aos pouquinhos com vocês, para mostrar também minha rotina aqui, tá, gente? Tenham mais paciência comigo, né? Enfim, tô indo aí, tô aprendendo. A cada dia mais tô aprendendo, tô pedindo a Deus sabedoria, né? Sabedoria a Deus, e Deus ele dá, né, gente? Deus ele dá, né? E conversar muito com Deus, né? Porque é isso, né? Temos que criar nossos filhos da melhor maneira possível, né? Porque os tempos mudaram, gente. Não podemos mais criar os nossos filhos como na época em que nossos pais criaram a gente, né, gente? Porque hoje em dia a tecnologia já está mais avançada, né? Hoje em dia nós temos que mais incentivar as crianças a brincarem, gente, para não ficarem em telas de celular. Eu sou muito rigorosa quanto a isso, né? Quanto às telas, né? Eu não deixo o Azaf, eu dou sim, gente, o celular a ele para ele assistir no YouTube Kids, né? Para ele assistir ali 1 a 2 horinhas no máximo. E depois eu tomo o celular dele, eu tiro o celular dele, incentivo ele a brincar. Ele brinca com o irmão, ele tem bastante brinquedo, Azaf. Tem dias que essa casa não para arrumada, gente, porque eu organizo os brinquedos, ele vai bagunça. Mas eu prefiro assim, né, a casa bagunçada com brinquedo, porque são lembranças, são memórias, né, que a gente tem que deixar na mente dos nossos filhos, né, gente? Né? Tem que ser tudo equilibrado ali, tudo equilibrado, né? Enfim, é isso, né, gente? Temos que cuidar dos nossos filhos, né? Ensinar a criança, né, no caminho que deve andar, assim como é mandamento do Senhor, né? Para nós pais, porque senão a mão pesa, né? A mão do Senhor pesa sobre nós, né? Então, enfim, temos que... E é isso, né, gente? E cada dia vez mais. Esse é o meu relato, gente, como mãe, né? Como mãe, eu tenho 30 anos, né, gente? Não sei tudo, não sei de tudo. Não sou aquela mãe, uau, né? Não, aos pouquinhos eu vou aprendendo, né? E a gente aprende, né? Com as falhas, com os erros, e aí vai, né, gente? E é isso. Quis aqui fazer esse videozinho aqui pra vocês, tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo, gente. Tchau! Our hearts beat to the city streets. We began to feel the